Bom, vou começar então de uma forma bem tranquila. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Estou vendo um monte de meninas aqui, acho que só tem você de menino, né, Tiago? Aqui até agora é só, mas tá faltando o Renato e tá faltando o Gabriel. Ah, então. Você combinou com eles quanto tempo que eu tenho para falar? Quanto tempo que dura a aula de vocês? Quanto tempo vocês aguentam? Uns 40 minutos ou você acha que é muito? Não, pode ser sim. As Pode. nossas aulas, na verdade, presenciais, vão até às 22 horas, né? Mas como nós estamos Entendi. aqui, nós estamos bem cansados da telinha mesmo. A gente cansa, online a gente enjoa, né? Às vezes não rende muito. Eu vou tentar falar um pouquinho de uma forma que não fique muito cansada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Olegna, né? Sou assistente social, com muito orgulho, né? Trabalhei como assistente social muitos anos, depois virei professora de serviço social. Fui professora de ensino médio também, de filosofia, que é a minha segunda graduação. Bom, o Tiago pediu para eu falar dos princípios do Código de Ética, é isso, né, Tiago? É impossível falar, né, de todos os princípios, não dá. Então, o que o Tiago falou para mim? Ah, professora, uma vez eu lembrei uma aula sua que você relacionava os princípios com os direitos e deveres, né? Então, acho que um pouco por aí. Aí, eu também fiquei pensando como que eu vou falar para eles de todos os princípios relacionando com os direitos e os deveres, porque fica muito técnico, né? Por exemplo, princípio tal com a linha tal do artigo tal, do título tal. Aí vocês iam ficar, né? O certo é estar todo mundo junto, com o código de ética na mão, manuseando o código. Então, eu tentei aqui achar um caminho, né, mais geral para a gente pensar o sentido do código mais geral, e vou mostrar alguns exemplos, né? Fiz uma tabelinha aqui e vou mostrar alguns exemplos de como é que a gente manuseia, como é que a gente apreende e os pontos que eu acho mais problemáticos no código de ética. Então, são essas três coisas. Primeiro, um aspecto mais geral do código, passando um pouquinho pelos princípios, sem me estender em todos eles, porque não dá. Segundo, ter essa noção da relação entre os princípios e os deveres e os direitos postos no Código de Ética, e tentando trazer exemplo, pensar situações cotidianas. E aí, assim, quem quiser abrir o microfone, falar, quem quiser comentar alguma coisa enquanto eu estiver falando, é só abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Vocês se sintam à vontade para interromper, falar, olha, não estou entendendo, olha, quero dar um exemplo, né? Às vezes vocês querem dar alguns exemplos, então vocês fiquem à vontade para isso, tá? Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente entender é que não dá para ler o código de ética pela metade. A, a gente, Oi, Elisângela, seu microfone está aberto, é isso mesmo? Ai, ai, então, o código de ética, a gente tem que começar a ler da introdução. Por que que eu, por que que eu gosto muito de falar isso? Porque a introdução, ela vai dar qual é a forma que devem ser interpretados os princípios. Eu não posso ler os princípios separado da introdução, porque senão eu não entendo a relação entre os princípios e qual é o sentido daqueles princípios, por que que eles estão colocados ali. Então, eu tenho que ler a introdução, entender a introdução, depois eu tenho que ir para os princípios e ir relacionando os princípios com os direitos e os deveres. A introdução tem três aspectos que eu considero bem importantes para a gente pensar. Uma primeira coisa que tem na introdução do código é que ela está indicando qual é o sentido que este código
tem em relação ao Código de Ética anterior, que era o Código de Ética de 1986. Por que que eu tô, por que que isso é muito importante? Porque eles dizem assim, olha, reafirmamos os valores fundantes do Código de Ética de 86, justiça social e liberdade. Bom, então, uma primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, logo de cara, justiça social e liberdade. Eu vou associar, está escrito na introdução, tá? Eu vou associar justiça social e liberdade, eu vou articular justiça social e liberdade à exigência da democracia, tomada como valor ético central. Bom, se cair em algum concurso que vocês forem prestar, qual é o valor central do Código de Ética? O valor central é a democracia. Mas é uma pergunta sem sentido. Por quê? É a democracia, mas a democracia que está vinculada à liberdade e à justiça social. Então, esse primeiro desenho, liberdade, justiça social e democracia, é fundamental. Por quê? Como é que nós vamos entender isso? Primeiro, que ela já indica, nesse sentido de revisão, qual é a noção de liberdade que nós trabalhamos no serviço social. É a liberdade vinculada à justiça social. Então, é a liberdade de eu dizer que roupa eu vou usar? Não, isso não tem nada a ver com justiça social. É a liberdade de dizer se eu quero aderir a um tratamento ou não? Não sei. Se isso estiver vinculado à justiça social, sim, se não, não. Como é que eu sei disso? Eu vou pegar um morador de rua, por exemplo, e ele tem um problema de saúde mental, ele tem 3 cachorros, e eu preciso levá-lo para um abrigo, mas ele não vai, ele só vai se os cachorros forem juntos. Bom, o que diz o código? Liberdade, justiça social. A primeira coisa, eu vou respeitar a liberdade dele, ele não quer ir, ele não vai, o problema é dele, ele vai morrer de frio, a escolha é dele. Eu já começo errado, porque eu estou falando de liberdade e justiça social. Então, assim, ele pode sim escolher levar os cachorros, mas eu tenho que pensar uma sociedade em que as pessoas possam morar com seus cachorros com direito de moradia, e não necessariamente viver na rua. Então, assim, eu já jogo logo de cara para um contexto político maior. Então, assim, liberdade vinculada à justiça. Conforme a gente for andando, vai ficando mais nítido ainda. Eu vou articular liberdade e justiça social com democracia. É possível falar em justiça social numa autocracia? Vamos pensar comigo. É possível falar em justiça social quando a gente tem um dono do poder e a gente tem que ser subserviente ao dono? Quando a gente fala em democracia aqui, quando a gente fala democracia ou valor ético central, a gente está falando no respeito à possibilidade de participação de todos daquela justiça social, daquela situação daquele país. Então, se a gente pegar, por exemplo, trazer para um campo de trabalho, eu tenho lá liberdade, justiça social, articulado à democracia. Então, eu estou num espaço de trabalho com ordens absolutamente rígidas. Suponha que eu trabalhe no quê? Com adolescente em conflito com a lei, que é um cenário bem rígido, que tem uma coisa bem rigorosa.
é um ambiente em que ele já está privado de liberdade, né? Ele já está privado de liberdade. Como é que eu vou pensar liberdade, justiça social e democracia? Eu vou articular eu vou desenvolver uma série de estratégias profissionais democráticas que tragam a participação dos usuários, no caso dos adolescentes, tentando ampliar no máximo a possibilidade de participação deles, interpretando-os como sujeitos capazes de liberdade, se num processo socioeducativo que dê para eles maiores condições de escolha, porque quando eles foram presos, eles não tinham. Eles tinham escolha pelo consumo, escolha pela droga, escolha por isso, sem condições de escolha, uma escolha totalmente alienada. Entenderam? Então, logo de cara, esse sentido já é muito importante para a gente, porque ele está indicando 3 coisas: liberdade, justiça e democracia. Bom, mas vamos passar em frente. Aí ele vem liberdade, justiça e democracia, é a primeira coisa. Segunda coisa, qual é a perspectiva filosófica que vai orientar a interpretação do código de ética? Ele diz lá, a revisão a que se procedeu, compatível com aquele espírito, né? Liberdade, justiça social articulada à democracia. Essa revisão parte da noção da ética como suporte de uma ontologia do ser social. 2 pontos. Vou explicar depois, e não precisa copiar isso, que está tudo lá no papel, tá? Está no código, né? Está escrito no código de ética. Eu só estou destacando, então, o primeiro parágrafo do código, que é muito importante, que ele vai dar o primeiro tom, liberdade e aliada à justiça social e democracia, depois ele vem. A ética deve ter essa direção, ontologia do ser social, porque nessa perspectiva, os valores, aquilo que orienta as nossas ações no dia a dia, são determinações da nossa prática, da prática social, da atividade tipificadora no processo do trabalho. E ele diz lá, é o trabalho que no ser social o homem se constitui diferente da natureza, dispõe de capacidade teleológica, projetiva, consciente, e é por isso que ele é capaz de liberdade. Gente, se não entender isso, acabou o código. Acabou o código. Vamos entender, olha lá. A ética deve ter como suporte uma ontologia social. Essa é a referência filosófica, ontologia do ser social. A gente vai falar rapidinho aqui o que é isso, tá? O que é essa tal dessa ontologia. Aí ele vem. Essa ontologia tem como base o trabalho. Ele é o fundante. E o que é o trabalho? É no trabalho que o homem se constrói como ser social, diferente da natureza, dispõe de capacidade de projetar ações, capacidade teleológica consciente, e por isso ele é capaz de liberdade. O que significa isso? É muito difícil a gente falar disso em 3 minutos, né? A gente teria que ficar aí só falando disso hoje, para a gente poder entender. Mas eu vou tentar passar uma noção para vocês, né? Por que ele fala isso, a revisão que a ética tem que ter como suporte isso? Porque tem várias concepções, várias reflexões, várias formas de entender a ética na contemporaneidade. Então, o serviço social, para fundamentar a sua ação ética, escolhe a ontologia do ser social. O que é isso? O que é essa ontologia do ser social? O filósofo alemão George Lukács, estudando tudo que o Marx escreveu, então ele vai olhar tudo que o Marx escreve, ele lê tudo que o Marx escreve, e ele faz uma espécie de... ele faz uma síntese imensa de todo o pensamento filosófico,
E aí ele pega o que Marx escreve e fala: nossa, o Marx faz um rompimento aqui com a história da filosofia, e ele inaugura, ele começa uma nova forma de interpretar o ser, de interpretar o constitutivo originário do ser, o que nos faz ser enquanto ser social. Marx traz elementos novos para essa ontologia, diferente de toda a história. E é isso que a gente tem que entender. Primeiro, o que é ontologia? A palavra ontologia significa ser enquanto ser. Então, eu quero estudar o da coisa. Como são os seres humanos? O que é a essência de ser humano? O que faz o ser humano ser o que ele é? Ele não é um bicho, ele não é um macaco prego, ele não é um gato, nem uma galinha, não é nem outro ser vivo. Ele tem uma diferenciação. O que fundamenta ele como ser humano? Isso que a gente chama de ontologia. E aí, quando ele fala que é importante voltar no trabalho, é porque ele pensa, o Lukács, a partir do Marx, e ele mostra para a gente que o Marx que ensina isso, ele mostra que quando a gente faz, é pelo trabalho, ou seja, é pela nossa ação, que nós nos tornamos seres sociais. O homem, como ser humano, ele se distancia dos outros animais, ele se diferencia dos outros animais quando ele age pela ação. E o que é essa ação? É o trabalho, que ele chama de praxis primária. O que é essa ação? E o que tem de importante aqui? Por isso que eu estou falando isso, que não dá para passar batido. Ele fala assim, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente. O que é isso? Quando a gente fala de ética, a gente fala da praxis. A gente pensa a ética como uma ação que nos torna cada vez mais ricos em humanidade. Isso é ética. O que é o contrário da ética? Uma ação que nos torna desumanos. Uma ação que diminui o outro em humanidade. Isso é antiético, nessa perspectiva. Quando eu trato o outro igual eu como ser humano, eu estou ampliando a minha humanidade e ampliando o outro como humanidade. Eu estou me fazendo humanidade. Então, isso é ética, né? E para ele, para essa perspectiva, quando ele fala que está no trabalho, é porque ele chama de por teleológico, é na nossa ação que nós nos construímos diferente dos animais. E o que acontece lá, quando nasce o ser social, quando começa o ser social, se reproduz sempre, em todo o desenvolvimento social. Todos nós, nas nossas ações, vamos nos diferenciando cada vez mais. Então, por exemplo, se você pegar o ser social, não é nem o homem, o ser social, a forma de ser dessa sociedade hoje, 2022, essa forma de ser é totalmente diferente da forma de ser de 50 anos atrás. Por quê? Porque a gente vai construindo historicamente outra forma de ser, é o ser social. O que tem de muito importante aqui para a ética? E por que ele frisa aqui dessa capacidade teleológica consciente? Capacidade, a teleologia significa projeção de finalidades, ou seja, falando de uma forma bem didática,
Sentido da vida. O sentido que a gente atribui para as nossas ações. Teleologia, projeta sentido. Só o ser humano é capaz disso. Antes do Marx, o que existia era uma noção de teleologia, de sentido da vida, que já estava posta e os homens se adequavam a esse sentido da vida que já estava posto. Por exemplo, no cristianismo, qual é o sentido da vida na perspectiva cristã? A vida eterna. Ora, a vida eterna já está posta. Esta é a teleologia cristã, a vida eterna. Ela já existe. Entenderam? Vamos pegar outro filósofo para a gente entender bem. Platão. Qual é o sentido da vida? Encontrar a luz anterior a essa vida, encontrar o que me ilumina, a forma perfeita. Já está posto o sentido. Qual é a teleologia para um materialista? A teleologia é dissolver na matéria e alimentar outros seres. Já está dado. Deu para entender? Para o Marx, não. Para o Marx, a ação faz nascer finalidade. Quando eu faço uma ação, eu projeto uma finalidade. Por exemplo, eu estou aqui, Olegna, conversando com você, estou agindo. Esta ação, ela é carregada de teleologia, carregada de finalidade. Então, o que tem de novo nessa perspectiva de ética? Essa noção de teleologia é muito importante, porque ela dá para a gente que eu não vou seguir um caminho que já está posto, mas que eu vou fazer um caminho, eu vou construir um caminho. Então, não adianta eu pegar um manual e falar, este é o manual da bondade, e vou seguir aquele manual. Não. Eu vou construir, sempre nas minhas ações, através da noção de por meio do que é justo, do que é mais democrático, eu vou construir ações a partir dessas perspectivas. Eu vou projetar ações. Que país eu quero, por exemplo, na situação que nós estamos agora? Que país eu quero? Eu quero aquele que estão falando? Não, eu, ser humano, como ser social, participante do ser social que sou, eu tenho essa projeção. E ela está na minha ação. Qualquer ação minha, qualquer ação que eu faço está vinculada a essa projeção. Se eu não faço nada, eu estou projetando uma ação. Se eu faço alguma coisa ou para A ou para B, eu também estou projetando uma ação. Observa a importância da gente entender essa perspectiva. Não dá para decorar, tem que entender. Então, a primeira, liberdade, justiça social associada à democracia. Terceiro, essa perspectiva filosófica. Ética é praxis. Por que ética é praxis? Porque ela deriva de uma praxis primária, que é o quê? A projeção teleológica. Quando o homem age, ele amplia a consciência. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Vou dar um exemplo. Eu gosto bastante de dar exemplo, porque eu acho que, às vezes, as coisas parecem tão distantes do dia a dia e não estão. Muitas vezes, vocês vão atender algum usuário no trabalho que chega para vocês querendo um benefício, uma cesta básica, alguma coisa assim. E aí ele vai e busca uma cesta básica, uma senhora. A finalidade dela, naquele momento, é a alimentação. Só. Porque se ela não consegue ter a cesta básica, ela não vai conseguir pensar outra coisa. Ela vai pensar, eu preciso pôr comida na mesa. É aí que acaba a projeção teleológica dela. Ela pode até ter uma religiosidade, ter valores, ter isso, mas o que está movendo aquela ação dela de ir lá buscar é que ela tem que pôr comida na mesa. Ok?
Se ela passa segunda, eu tenho que pôr comida na mesa, terça, eu tenho que pôr comida na mesa, quarta, eu tenho que pôr comida na mesa, quinta, eu tenho que pôr comida na mesa. A capacidade dela de pensar para nisso, eu tenho que pôr comida na mesa. Agora, pensa num cara que mora na rua, que já há muito tempo. Que capacidade de escolha consciente ele tem? Se ele está lá, à deriva, vivendo da estratégia possível que aparecer naquele dia. Entenderam? Nós trabalhamos, geralmente, com uma população que vive numa condição tão precária que a possibilidade dela projetar alguma coisa, dela projetar uma ação consciente é menor. Não estou dizendo que quanto mais rico, mais consciente, muito pelo contrário. Eu, eu posso ser uma daquelas mulheres ricas lá, num programa que tinha na televisão, que passa o tempo todo escolhendo que roupa que vai usar, que não sei o que tem de consciência ali. É ao mesmo nível de não consciência, porque para ela é a roupa. Não tem projeto, ela não tem projeto, ela tem uma imagem que ela quer alimentar e pronto, é aquilo. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, a gente já foi o primeiro pedacinho da introdução, o segundo pedacinho da introdução, vamos ao terceiro pedacinho da introdução. Se eu estou pensando a ética fundada nesta ação cotidiana, na forma como mudo meus valores, na forma como eu escolho valores, porque assim, quando eu penso ética nessa perspectiva, eu penso que no nosso trabalho, ética é a possibilidade de escolher entre duas alternativas concretas. Se nós trabalhamos com pessoas que a possibilidade de escolha é muito pequena, a gente tem que tomar muito cuidado quando falar ele tem liberdade de escolha. Será? Né? A possibilidade de alternativas concretas. Eu posso escolher. Eu vou reproduzir esse preconceito ou não? Eu escolho se eu quero reproduzir ou não. Eu tenho possibilidade de escolher se eu quero reproduzir, se eu quero falar igual todo mundo fala. Se todo mundo naquela instituição que eu trabalho fala que aquela família é desequilibrada, eu vou lá e falo também que aquela família é desequilibrada. Posso escolher aderir àquele consenso moral ou eu posso falar não. Não é isso que eu quero reproduzir, posso mudar. Por quê? Porque ética é ação. Deriva desse trabalho, deriva dessa possibilidade de consciência. Ok? Bom, então, terceiro, com esta possibilidade de consciência, eu penso que as ações movidas pela ética se vinculam a um projeto de profissão, a um projeto profissional. Está escrito no finalzinho da introdução. Eu penso a ética como um pressuposto político para minha ação, para eu enfrentar as dificuldades de uma profissão. Eu penso a ética numa perspectiva crítica, fundada teoricamente, e ela vai me dar qual é a ação profissional que eu tenho que ter. Então, são essas três direções. A primeira, a segunda, que é essa base filosófica, a terceira, que eu penso, esta ética, essa ação, vai ter uma direção política. Não existe assistente social neutro, ele tem uma posição política muito óbvia. Ele no nosso projeto ético, no nosso projeto ético político, no nosso código de ética, ela é opção por nenhuma forma de opressão. Um assistente social não pode jamais repetir uma forma de opressão. Vou dar um exemplo. Suponha que você é assistente social contratada para um programa de menino guarda-mirim, que fica na Zona Azul. Aí você tem lá 50 candidatos, mas só tem 10 vagas.
Bom, que critério eu vou escolher? Ah, esse daí fuma, bebe, tem tatuagem, olha o cabelo como é que tá. Se eu for colocar ele na rua como zona azul do jeito que ele tá, as pessoas vão querer. Então eu vou escolher os que não reprovaram de ano. Os sérios, que não reprovaram de ano, ou os que têm uma aparência melhorzinha. Parabéns, minha filha, você pode ser qualquer coisa menos assistente social. Porque de cara você está repetindo um preconceito de classe, um preconceito de raça, que é estruturante dessa sociedade. E não é esse o caminho. Você tem que enfrentar as contradições. Ah, aquela empresa pediu para eu encaminhar um menino. Se eu mandar esse, a empresa não vai querer. E se eu mandar esse que precisa mais e a empresa não vai querer, eu ainda vou perder a vaga. Paciência. É a contradição da profissão. Eu vou perder a vaga, mas eu não vou mandar esse aqui só porque ele é o mais aprimorado, é o mais bonitinho, é o mais ajeitado. Entenderam? Parece que é teórica, mas ela não é teórica. Ela é muito séria. Pode falar, Tainara. Abre o microfone e fala. Vou desligar aqui para você falar. Boa noite. Não, quando você cita em relação, né, da cesta, eu penso assim, que muitas das vezes os usuários hoje chegam, né, no CRAS procurando benefício eventual de cesta básica. E aí a gente se depara com vários profissionais. Nossa, fulano vem aqui só para pedir cesta, né? Mas assim, e por que não, né, pegar, principalmente hoje, eu penso que na maioria das vezes é mãe, chefe de família, que assim, um salário mínimo hoje não dá para praticamente nada. Então, assim, olhar com esse olhar julgando aquela pessoa, penso eu que seria, assim, muito antiético, né? Principalmente vindo aí de um profissional, né? Eu falo porque, assim, eu ainda estou estudando serviço social, né? Estou fazendo estágio. E é isso que hoje os profissionais veem. Mas, assim, para aquele usuário chegar até o centro de referência, para ele também é uma situação constrangedora. Pois é, mas acontece que é proibido qualquer prática discriminatória. É proibido, isso é vedado para o assistente social. Então, quando você vê uma situação dessa Oi, que cortou aqui. incomoda, isso é proibido para um assistente social. Não é nem que é antiético, é proibido, ele não pode é vedado. Algumas coisas são vedadas, e isso é vedado para ele, porque é absolutamente o avesso do que diz o código de ética. Vamos pegar, a pessoa vai sempre pegar a cesta básica. Ela vai sempre pegar a cesta básica porque ela está numa condição de precarização material tão grande que ela não consegue ver outra estratégia de vida para ela. E não tem, ela não está qualificada para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não existe, se existe é uma luta e ela não consegue, né? Ela não consegue. Eu fico vendo, por exemplo, uma pessoa que trabalha, eu estou falando isso porque eu estou convivendo muito com cuidadora agora, porque minha mãe tem 5. Tem 5 cuidadoras, que ela está com 97 anos, e eu vou lá sempre, eu cuido das cuidadoras e fico vendo. Então, é um universo, assim, de muita precarização, elas vivem em situações muito precárias. Mas, por exemplo, uma cuidadora que... A minha mãe é velhinha, tem 97 anos, e ela quer assistir a novela, ela quer assistir missa, ela não escuta, mas quando sai o letreiro, ela lê a letra. Aí a moça, uma das cuidadoras, é evangélica. Então, quando, por exemplo, foi o negócio de Nossa Senhora, ela ligou o celular dela bem alto para atrapalhar a minha mãe assistir, né? Aí eu falei, fulana, caramba, né? Minha mãe gosta, né? Ela pegou e saiu de perto, saiu para outro lugar. Eu sou assistente social, lá eu não era assistente social, mas eu sou assistente social, tenho esse impregnado.
se eu for julgá-la por essa atitude, eu posso mediar, posso conversar, mas eu não posso julgá-la por ela ter essa atitude. Porque esta é a forma como ela consegue pensar do universo em que ela está. Ela ganha um salário mínimo, ela mora sozinha, num quartinho, não tem mãe, não tem pai, e ela encontrou, numa determinada religião de salvação, toda forma dela escoar a ilusão dela. Eu não posso tirar isso dela. Eu posso, ao mesmo tempo, explicar para ela: olha, minha mãe precisa disso, daquilo, mas se eu disser que eu vou mandar ela embora por causa disso, eu estou desconsiderando a condição material dela, a precarização da condição material dela que a leva a pensar dessa forma. Esse caminho, enfrentar as contradições postas, é fundamental para qualquer assistente social em qualquer situação. Ok, gente? Bom, eu dei esse exemplo porque na hora eu pensei fundo, sabe? Falei, caramba, né? Mas é a forma como ela consegue pensar, né? Para ela aquilo é a melhor coisa. Bom, vamos voltar então. Então, posta essa introdução, que tem esses 3 aspectos, a gente vai ver que o código tem 11 princípios. A gente teria que falar um de cada um, para vocês entenderem o princípio, mas não vai dar. Então, o que a gente faz? Fala, Caroline. Oi, boa Fala. noite. Boa noite. Eu sou a Carolina, sou do 4º ano de serviço social. A minha pergunta quando a senhora fala da ética ação derivada da consciência, como a gente lida com ações no cotidiano dos profissionais alienados ao processo? Qual é a ação? Tipo assim, tem um tipo de situação, e aí como que a gente lida com aquela situação que todo mundo está sendo conivente com o errado? Qual o contrário do que fala no código de ética? Tipo assim, eu como estagiária é muito difícil, né? Então, a gente só observa no entanto, porque se a gente se posiciona, a gente, né, não tá naquela área. Mas aí eu fico refletindo, tipo assim, como não é desvincular, como alienar essas pessoas, tipo assim, sabendo que são profissionais que regem o código de ética, que tem tudo assim, e age ao contrário, de forma diferente da ação que deveria ser para ser seguida, entendeu? Você conseguiu entender? Caroline, você ainda não tem obrigação, mas quando você tornar-se assistente social, você tem obrigação de fazer a denúncia, tá? Denúncia ética, porque o assistente social é proibido. Então, quando você for assistente social, você pode fazer uma denúncia, é seu dever de assistente social. E se você não o fizer, você está descumprindo o código de ética. Então, quando você for assistente social, necessariamente você tem que fazer, porque se você não o fizer, você está deixando de cumprir um dever do assistente social. Quando você ainda não é assistente social, você pode fazer uma denúncia como terceiros para o CRES, que é o Conselho Regional. Uma denúncia anônima, uma denúncia de terceiros. Aí o CRES vai pegar a denúncia, vai fazer uma visita no local, vai entrevistar as meninas, vai conversar, ele vai apurar a denúncia, vai levar para o CRES. Eles vão fazer uma reunião chamada COF, Conselho de Orientação e Fiscalização, vão analisar as situações e vão ver quais atitudes tomar. Geralmente é uma prática primeiro educativa, de conversar com os profissionais, de levar os profissionais a reverem, esse é o papel do CRES, né? Mas esse caráter educativo. Se for uma profissional que reincide várias vezes, aí vai ter que abrir um processo ético, né? Aí, então, assim, mas tem todo esse caminho. Primeiro,
como assistente social, é seu dever fazer a denúncia, né? Seu dever, mesmo que você não queira apresentar, é seu dever. Agora, como cidadão, você pode denunciar ou não, vai aí da sua consciência ética, né? As denúncias, elas são consubstanciadas, elas geram um processo que tem instrução, que tem uma série de coisas, mas, assim, a gente tem que fazer denúncia. A gente tem que lutar por isso que a gente acredita. Fala, Tainá. Quando um profissional ele sofre um processo ético, ele pode, assim, chegar até a gravidade de perder a sua atuação? Pode sim, pode. Dependendo da situação, ele pode, tá? Bem sério. É um processo longo, é um processo demorado, tá? Não é assim, fez a denúncia daqui 2 meses, não. É uma coisa bem demorada, porque tem uma série de ações, né? Certamente vocês vão, o Thiago pode trazer alguma pessoa do CRES para explicar para vocês o que é um processo ético, né? Ah, Thiago. Eu sou coordenador da Comissão Estadual de Ética Ah, então, o do Thiago CREA depois São Paulo. pode dar uma aula para ela sobre processo ético, né? Então. Sim, sim. Bom, vamos continuar, então. Então, são 11 princípios fundamentais. Desses princípios, o primeiro, ele é base para entender, você não pode usar nenhum princípio desvinculado do outro. Eles são todos juntos. É como se 10 dedos de uma mão. Todos convergem para um fim só, que é segurar uma profissão, agarrar uma profissão, segurar e dar conta. Então, são 10, 11 princípios. O 11º é mais uma forma de precaução para o assistente social. Mas eles têm peculiaridades, têm particularidades, e a cada princípio está vinculado um direito, um dever, e alguns deles está vinculado a alguma proibição, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai dar uma olhada rápido nos princípios, depois eu vou mostrar uma tabelinha que eu fiz bem rapidinha para vocês terem uma noção dessa relação entre os princípios, os direitos e os deveres, ok? Antes, então, de falar dos 11 deixa eu falar dos 11 princípios primeiro, depois eu vou para os direitos e os deveres e eu falo como que eles estão organizados, tá? Bom, o primeiro princípio é reconhecimento da liberdade como valor ético central, autonomia, emancipação plena dos indivíduos sociais. Esse princípio é o meu princípio, né, Tiago? É a minha linha de pesquisa, é o que eu pesquiso, é o que eu escrevo, é o que eu estudo isso muito. Eu não ia nem falar dele, porque do tanto que eu estudo, eu corro o risco de gastar muito tempo nele e não dar conta do objetivo da aula, que é falar de todos os princípios. Então, eu prefiro dar exemplo. Quando a gente fala a liberdade como valor central, nós não estamos falando de qualquer liberdade, nós não estamos falando desta liberdade que a gente conhece no nosso senso comum. Nós não estamos falando da liberdade se eu quero assistir a aula ou não, se eu quero abrir a câmera ou não. Não é disso que a gente está falando. Nós não estamos falando, eu estou atendendo um usuário. Nós não estamos falando da liberdade dele fazer alguma coisa ou não. Isso é muito pobre. Nós estamos falando de liberdade como condição de autonomia, de liberdade como condição de me expandir como indivíduo social, de liberdade como emancipação. Liberdade para eu crescer como ser humano, para eu crescer em humanidade, para eu ampliar minha forma de ser humano. Mas que raio de liberdade é essa? A gente tem que voltar atrás do que eu estava falando antes. A gente não viu lá atrás,
que a noção de ética que a gente trabalha é praxis, porque ela está fundamentada no trabalho, trabalho é praxis originária, tudo que se deriva do trabalho é praxis. E que é praxis porque ela é ato de por, ela é por teleológico, ela é projeção de finalidades. Ora, é disso que eu estou falando. Quando uma pessoa consegue pôr finalidades, consegue projetar alguma coisa que ela quer realizar, ela está em condições de liberdade. Se ela não consegue fazer isso, eu tenho que encontrar condições para que ela amplie essa liberdade. Então, vou pensar num exemplo. Que aconteceu em um tempo, acho que uns 15 dias. Não, vou pensar 2 exemplos. Um foi uma mulher que eu atendi uma vez. Chamava, eu vou falar qualquer nome, tá? Porque não sei nem se ela está viva ou não, porque faz muito tempo, então não teria nenhum problema ético eu falar o nome dela, porque tantos anos, tanto lugar, mas vamos falar que ela chama Maria. Essa mulher chegou para o atendimento encaminhada pelos professores do lugar que eu trabalhava, pelo Centro da Juventude. Centro da Juventude, pela creche, que lá era um lugar que te atendia criança, adolescente, idoso, criança, adolescente, idoso. Bom, a filha dela estudava lá, fazia reforço escolar e fazia pintura, crochê, essas coisas. E era uma moça linda, linda. E a flor da pele, sabe sex appeal, adolescente, sex appeal? A menina se trancava no banheiro. Você conhece essa história, né, Tiago? A menina se trancava no banheiro com todo mundo. Essa história é uma das que mais marcou a minha vida. E não tinha mais o que fazer com ela. Conversaram com ela, falaram com a menina, deram conselhos, os professores explicaram, nada apagava o fogo da menina. Então chamaram a mãe, falaram, ó, assistente social tem que ir falar com a mãe da menina, e a mulher veio. Quando ela veio falar comigo, primeiro não tinha como ela sentar, porque ela não cabia na cadeira. Aí eu pus 2 cadeiras, uma grudada na outra, para ela sentar. A senhora sabe por que a senhora está aqui, dona fulana? Sei, sim, por causa da minha filha. Ela é bonita, né? Vocês vão vender coisa de rainha? Aí eu já vim pensando, porque se for coisa de princesa, eu quase não saio de casa, né? Aí eu pensei, nossa, ela está achando que é para falar de princesa, eu vou falar que a filha dela dá para todo mundo, como é que eu vou começar essa conversa, né? Aí eu pensei, eu falei para ela, a senhora costuma sair de casa? Não, não consigo. A senhora já foi no médico? Ai, não passo na roleta do ônibus, no posto de saúde, não passo na roleta do ônibus. Ela, conforme eu fui conversando, eu observei que as condições materiais de vida dela, a forma como ela organizava o dia a dia dela, a forma possível, a negação do direito à saúde, do direito à alimentação, do direito à educação, do direito à moradia, tudo isso a tornou uma pessoa que vivia procurando fofoca de novela em televisão, sem a mínima condição de liberdade. Entender? É disso que nós estamos falando. É de condição de liberdade. Sem condição de escolha. Sem condição de falar, eu quero isso, eu quero ser mulher, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ajudar minha filha. Não tinha. Ela perdeu o fio da meada. Como diz o Marx, a primeira condição para fazer história é ter o que se vestir, alimentar, dormir, porque senão eu não faço história.
Então, essa senhora não tinha condição de autonomia. Então, o reconhecimento da liberdade é reconhecimento da possibilidade de escolha entre alternativas concretas. É isso, tá? Não é a escolher se é isso ou aquilo. Defesa intransigente de direitos humanos e recusa do árbitro e autoritarismo, e logo em seguida ampliação da cidadania. Mas vamos ver essa daqui. O que é a defesa de direitos humanos? Recusa do arbítrio e do autoritarismo. Gente, me perdoem, mas não tem como. É o oposto da cena que nós vivemos hoje. É o oposto desse cenário político que a gente tem, do absoluto autoritarismo, alguém que é o dono do poder, e isso é que impõe até onde o outro pode ir, até onde o outro não pode ir. Eu acho esse princípio muito sério, porque no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, tem um tirano, alguém que é o dono, e um monte de tiranete, que são os puxa-saco, que fica rodando em volta, que fica tornando ele cada vez mais tirano. Isso é árbitro, isso é autoritarismo. Não existe a menor dúvida de que essa persona, esta prática, se impõe sobre os direitos humanos. Alguns direitos estão sendo violados. No Brasil, por exemplo, a violência contra a mulher é uma das violações maiores de direito humano que a gente tem, né? Então, assim, defesa intransigente de tudo que viola os direitos humanos. Quer dizer, ser contrário a tudo que viola o direito humano. Da onde nasce essa história de direitos humanos? Foi uma carta, para a gente lembrar. Direitos humanos é uma carta construída pela ONU, depois da experiência do nazismo, que submetia seres humanos a experiências de laboratório e classificava as pessoas como possibilidade de viver ou morrer por serem judeus ou não serem judeus. Então, é preto, é gordo, não serve para nada, ele pode morrer de fome. Não é diferente do que a gente vive. Ele aí é ex-presidiário, ele já não serve mais para nada. Então, é a mesma prática do nazismo, é a mesma, com as devidas proporções. Mas, assim, essa carta constitucional foi assinada por vários países, e o Brasil é um dos signatários, ou seja, ele assinou essa carta. Se ele assinou essa carta, na nossa Constituição, essa carta tem que estar presente, porque ele é signatário. Então, os direitos humanos, eles são um arcabouço jurídico que perpassam a Constituição de todos os países que são signatários dessa carta. E eles são muito importantes, embora sejam do próprio capitalismo, embora, né, não vai fazer a gente virar socialista, essa besteirada que estão falando do comunismo é besteirada, não tem nada a ver. A gente quer, pelo menos, lutar pela democracia e pelos direitos humanos. Então, em nome dos direitos humanos, eu devo, se eu estou trabalhando numa instituição e eu vejo uma prática de cerceamento da liberdade de uma pessoa que mora ou de um funcionário daquela instituição, eu estou vendo, se eu vejo esse cerceamento de liberdade dele, eu estou vendo alguma coisa contrária aos direitos humanos, porque a liberdade também é um dos direitos humanos. Ok? Então, assim, a gente precisaria... No serviço social, tem um cara muito legal que estuda os direitos humanos, que chama Jefferson. Ele é lá do Rio de Janeiro. O Jefferson tem um texto que eu gosto muito.
Ele disse que um dia ele estava fazendo uma conferência e ele perguntou: quem daqui trabalha com direitos humanos? E disse que acho que só uma meia dúzia levantou a mão, que eram as pessoas que trabalhavam nos sistemas sociojurídicos. E ele ficou assustado, porque direitos humanos todos nós trabalhamos em qualquer espaço socioocupacional que nós temos, ok? Bom, então é esse par. Não existe defesa de direitos humanos com árbitro e autoritarismo. Então, o assistente social pode ser imparcial numa situação de autoritarismo que ele presencia? Nunca! Senão ele vai ser conivente com algum direito que está sendo negado para alguma pessoa. Terceiro, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis e políticos das classes trabalhadoras. Do que a gente está falando aqui? Está falando de defesa de direitos também. Veja, não confundamos direitos humanos com direitos civis, sociais e políticos. Direitos civis, sociais e políticos são direitos de cidadania dos cidadãos que são estabelecidos em vários países de acordo com a realidade daqueles países. Estão vinculados aos direitos humanos? Estão, mas eles são específicos. Então, o que são, por exemplo, os direitos civis? O direito de votar, por exemplo, é um direito civil. Os direitos políticos, quer dizer, desculpa, um direito político, um direito de votar, o direito civil, o direito de ir e vir. Quantos usuários quantas pessoas que nós conhecemos que têm realmente direito de ir e vir? Se a pessoa não tem dinheiro para pagar o ônibus, é um direito que está sendo negado. Se está sendo negado, o assistente social tem que estar atento numa situação que ele atende, quais são os direitos que estão sendo negados. Todos, né? Se ela está sendo maltratada em sua dignidade, um direito humano. Se está sendo negado o transporte, é um direito civil. Se está sendo negado o direito à alimentação, é um direito social. Então, são dois princípios complementares e que caminham juntos. A liberdade, então, que é o primeiro, que são as condições para, e os dois de direitos. Tá muito cansativo, gente? Posso continuar? Pode. Quarto, defesa e aprofundamento da democracia. O que nós falamos de democracia no serviço social? Quando nós falamos em democracia no serviço social, não é porque a gente acha que com ela é tudo lindo e maravilhoso, não. A gente sabe que democracia é um espaço de debate, é um espaço crítico, mas quando a gente fala de democracia, a gente fala de socialização da riqueza socialmente produzida. O que significa isso? Socialização da riqueza socialmente produzida. No Brasil, a gente tem uma riqueza social que é distribuída de forma totalmente desigual. Quando a gente fala aqui que nós defendemos a democracia, a gente defende que haja outra distribuição da riqueza socialmente produzida. E para que isso aconteça, é necessário participação política. Senão, nós não vamos conseguir mudar o cenário, porque nosso país tem dono. Então, a gente precisa, no nosso trabalho, encontrar estratégias de ampliar a participação para que tenha essa riqueza socialmente produzida. Daqui a pouco eu vou mostrar o quadrinho, dá para vocês entenderem. Mas, por exemplo, uma estratégia de ampliação de democracia e participação política.
deixa eu pensar aqui um espaço profissional, no sócio jurídico, por exemplo, que você trabalha lá atendendo situações de violência, atendendo uma situação eu trabalho no sócio jurídico, lá eu só atendo conflito de família, lá eu não tenho como ter esse princípio aqui, aprofundamento da democracia e participação política, eu não consigo ter lá esse princípio. Por quê? Primeiro, porque eu não posso falar, são situações absolutamente sigilosas que eu tô colocada, então eu não posso falar. Segundo, eu recebo uma situação, eu tenho que dar um parecer, eu faço um estudo de caso, eu vou. O que tem a ver democracia e riqueza socialmente produzida? Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo por quê? Porque eu preciso encontrar estratégias que mais possibilitem que aquele sujeito que eu estou atendendo, aquele sujeito que está falando a história dele, que ele participe da construção do relatório que eu estou escrevendo. Então, eu vou falar para ele, você está me contando isso? Olha, eu vou ter que escrever isso no seu relatório. Eu vou ter que escrever no seu relatório algumas coisas que vão pesar de uma forma não muito boa para você. Eu não posso enganar uma pessoa. Eu tenho que socializar, eu tenho que pensar uma estratégia possível. Não estou falando que eu tenho que fazer tudo, né? Óbvio que eu estou diante de um pai que violou uma criança, né? Vou dar um exemplo. Uma assistente social que conversou comigo há uns 15 dias, que estava comentando que deu entrada no hospital, onde ela trabalha, uma criança com desidratação. A mãe estava hospitalizada no hospital psiquiátrico, e a criança estava sob a guarda do pai, o pai trabalhando o dia inteiro, a avó semi-analfabeta, e a criança foi ficando desidratada, pegou uma diarreia muito grande, desidratou e internou. Internou, a criança estava internada, e daí, quando a criança tirou o soro, né? Quando a criança tirou o soro, a enfermeira tirou o soro, a menininha colocou a mãozinha na vagina. A enfermeira estranhou. Ué, por que ela colocou a mãozinha na vagina logo que tirou o soro? Aí a enfermeira perguntou, o que foi? Tem dodói? Aí ela falou, não é dodói, mas dói. A enfermeira estranhou, chamou a médica. A médica fez exame, a menina era mexida, mexiam com ela, e a menininha falou, quem que mexe? Papai que põe a mão. Papai que põe a mão. Bom, a criança estava de alta, estava tirando soro, estava tirando tudo. Aí a médica ficou arrepiada, suspendeu a alta, até a assistente social ver o que ia fazer com a criança, com a mãe internada, a avó sem condições e o pai que já ia buscar a criança. Bom, como é que eu vou ver esse princípio, o aprofundamento da democracia e socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida numa situação dessa? Né? De que forma eu posso, como assistente social, proteger a criança, explicando para ela com desenho, de uma forma bem democrática, de uma forma bem didática, qual é o lugar que ela vai, com quem ela vai ficar por enquanto. Isso por incrível que pareça, porque eu estou participando, estou buscando uma forma, olha, você tem o direito a se cuidar direitinho, ok? Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, porque os princípios são todos interligados, né? Estou protegendo a criança, estou buscando estratégias, não de socar a criança lá, porque a criança tem que ir para um abrigo. Não dá, a mãe está internada, como é que ela vai? A avó não tem condição de ficar, não tem família nenhuma, como é que ela vai ficar na mão desse pai de novo? Não dá, né?
Não dá. Mas eu usei essa situação bem horripilenta só para vocês verem o quanto, em qualquer situação que o assistente social trabalha, o princípio está presente, ok? Aí o pai tem direito a saber? O pai tem direito a saber que ele não vai ficar com a filha, porque aconteceu da médica ter um discernimento e, enquanto não se dá andamento na situação, ele não pode ficar com a criança. Acabou? Ok? 5. Posicionamento em favor de equidade e justiça, que assegure a universalidade de acesso aos bens, programas, bem como a sua gestão democrática. Gente, esse princípio complementa o anterior. Eu falo defesa da democracia no primeiro, no quarto, e agora eu falo gestão democrática. Eu vou gerir isso daqui. Por exemplo, estou num CRAS, tem uma fila enorme. Eu chego lá e falo, quem chegou primeiro? Isso é gestão democrática? Isso é gestão, eu sei que não vai dar para atender todo mundo. De que forma eu vou buscar uma gestão democrática? Eu vou lá, vou fazer uma reunião com a fila inteira, explicar que não vai dar para atender todo mundo, construir estratégias da própria população conseguir é difícil, porque todo mundo vai querer, mas eu tenho que buscar estratégias de levar aquela... Isso acontece muito com demanda, quando eu não consigo atender toda a demanda, eu tenho que fazer uma gestão democrática com a demanda, né? Tá parecendo receitinha de bolo, minha aula, né, gente? Tá esquisito, né? Mas eu estou tentando trazer para o cotidiano para vocês observarem o quanto os princípios eles estão presentes ali, né, no cotidiano. O que é universalidade de acessos? Por exemplo, eu tenho 40 vagas para um determinado programa. Tenho 40 vagas para um determinado programa. O que é o ser mais democrático? Quem chegar primeiro? Não. Às vezes, a pessoa que mora em frente chega primeiro, mas é a que menos precisa. Gestão democrática combina com equidade. Eu tenho que buscar equidade. Então, quem chegar primeiro pode ser que ganhe 8 salários mínimos. E aquele trabalho é para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, porque daí sim eu vou conseguir universalidade. Porque aquela que ganha 8 salários mínimos, ela pode pagar por aquele trabalho, e a que ganha até 3 não pode. Entenderam? Então, a gente tem que ir pensando nessa gestão democrática com equidade e universalidade. Esse para equidade e universalidade, é igual para todos? É igual para todos. Por exemplo, eu trabalhei num centro da juventude que, para entrar lá, tinha que estar estudando, era de contraturno. Esse era o critério. A criança tinha que levar o atestado de escola. Só que tinha um menino lá que a mãe dele andava para a rua o dia inteiro. Tudo que tinha no bairro era dela. Ela andava descalço, teve depressão pós-parto, ficou totalmente biruta, e ela falava, aquilo é meu, aquilo é meu. Andava rebolando com as crianças e ele andava com a mãe. Não tinha nem certidão de nascimento, mas queria entrar lá. O que é universalidade de acesso, justiça e equidade? É eu justificar que eu não vou seguir o critério para eu ser equânime, para eu atender a todos. Não é porque eu tenho que encontrar uma forma de justificar essa regra, ok? Isso é equidade e é universalidade de acesso. Bom, empenho na eliminação de toda forma de preconceito, incentivando a diversidade, a participação dos grupos socialmente discriminados, a discussão das diferenças. Gente, olha, é um princípio fundamental, é um princípio que está aí à flor do dia, mas não nos iludamos. Todos nós somos preconceituosos.
E existem preconceitos veladíssimos, na minha opinião, né? Um dos preconceitos que passa, assim, que as pessoas não percebem, é preconceito contra o lugar de origem. Ai, fulano é um caipira. Ah, mas ele é um caipira, ele é um chucro. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Ah, ele é um chulo, ele não vai entender nada. Isso é preconceito. Ele vai entender sim. Ele tem uma forma de entender que é dele. Pode falar, Maria Clara. Eu acho que, assim, né, esse princípio é muito de, às vezes, a gente vê por fora, né, a gente pensa, assim, no sentido, às vezes, mais aberto, né. É claro que as outras pautas não são menores, são importantíssimas, mas, assim, é a questão, principalmente, das periferias, né, são grupos também que são discriminados e, muitas das vezes, a gente... agora, eu vejo que agora estão mais se falando disso, né? Como eles também são grupos que são discriminados e como eles não têm o acesso aos direitos deles, né? Então, Maria Clara, tem uma autora no serviço social, que chama Silvana Mara. Ela é lá do Rio Grande do Norte. E ela fala uma coisa muito séria. Ela fala assim: às vezes a gente acha que está combatendo o preconceito pela palavra. Boa tarde a todos, todos e todes. Ai, olha como eu não sou preconceituosa, eu falo todes. Às vezes a gente... Ai, eu não falo enegrecer, eu falo... como é que é? Eu não uso o termo judiação, porque eu não sou contra judeu. Eu não uso o termo tal, então olha como eu não sou preconceituosa. Cuidado, né? A gente tem, a gente tá, eu acho que a gente está, eu observo que às vezes nós estamos caindo numa falsa cilada, como se trocando a palavra a gente estivesse de fato enfrentando o preconceito. Como é que a gente enfrenta o preconceito? A gente enfrenta o preconceito quando você e uma pessoa, por exemplo, passando na mesma rua, no mesmo horário, uma pessoa descabelada, com uma aparência bem estranha, bem diferente, e você passa na frente dela, você passa como se você passasse na frente de uma criança ou de uma pessoa bem arrumada, ou não. Porque se você é estranha, você está sendo preconceituosa. Olha que coisa maluca, que coisa maluca. O preconceito é muito arraigado. Eu vou contar uma história para vocês. Há um mês atrás, eu fui no centro da cidade e meu carro estava cheio de cocô de passarinho. Cheio, aquela peste desses passarinhos, parece que tem dor de barriga. Pote, né? E eu fui lá. Cheguei e estacionei o carro. Quando eu ia chegando nossa, que triste. Depois você conta pra gente. Só vou contar essa história aí, você conta, tá? Eu vou abrir e você conta. Que eu também tenho uma história de cabelo para contar, que eu quase chorei quando eu ouvi. Aí, quando eu ia chegando, tinha um monte de morador de rua se lavando num cano, numa torneira d'água que tinha na praça. Aí, a hora que eu fui guardar o carro, eu falei, ai, vou pôr o carro aqui no meio desses moradores de rua. Olha o preconceito. Aí eu falei, eu vou enfrentar eles. Eu não sou preconceituosa, não vai acontecer nada com o meu carro que era escuro, e eu vou pôr bem aqui, na frente deles, e pus. Ainda falei, moço. Aí ele veio correndo. A senhora tem um dinheiro para me dar? Eu estou morrendo de fome. É óbvio que não era fome. Eu quero saber o que ele vai fazer com o dinheiro, não importa. O que importa é que ele está precisando do dinheiro. Aí eu dei R$ 5 para ele. R$ 5. Falei, moço, posso pedir uma coisa? Porque eu queria enfrentar meu preconceito, né? Eu senti um pouco, por conta da aparência, do jeito, eu falei, não vou ficar com isso. Eu falei, posso te pedir uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, você não pode, eu te dou mais R$ 5. Você não pode tirar esse cocô de passarinho daqui do meu carro, eu te dou mais R$ 5. Posso? Eu já fui lavador de carro. Eu sei tirar cocô de passarinho. Aí eu dei R$ 5 e fui embora.
para ele tirar o cocô do passarinho. Ele estava ocupando, estava na torneira, e isso aí, foi embora. Acho que eu demorei 1h30 fazendo compra. Quando eu voltei, vocês não têm noção do como é que estava o meu carro. O cara lavou meu carro, como se eu tivesse num lava rápido, com um pedaço de camisa, com um pedaço de pano, porque tinha camisa dele suja jogada no chão, e o carro estava limpinho. E ele não estava lá para receber o que de fato valia o valor de um carro. Tem noção? O que é a gente conseguir enfrentar um preconceito? Colega, dá o teu exemplo do cabelo. O meu exemplo foi assim, eu fui no banco hoje, e aí eu tava aguardando na fila, né? E aí eu tava com o cabelo todo solto. É assim, para mim é uma aceitação eu ter voltado à minha transição, tudo. E aí a pessoa passou, uma senhora, ela passou, primeiramente ela olhou no solado, praticamente ela olhou o solado do meu tênis e foi subindo assim. Quando ela chegou no meu cabelo, ela fez assim e voltou de novo. Tipo assim, que é isso, Fia? Vai pentear o cabelo, entendeu? Eu entendi dessa forma, porque foi muito, tipo, visível o preconceito dela. Foi muito visível, é que nem a senhora falou, que, tipo assim, que quando a gente olha para a pessoa, a gente já vê o preconceito, porque ela poderia, tipo assim, porque tem situações que eu passo diariamente que as pessoas vêm falando do meu cabelo, falam, nossa, que bonito, nossa, você aceitou, beleza. Mas a situação de que a pessoa te encara de cima e embaixo, e quando chega no seu cabelo, volta de novo para ver se é isso mesmo, tipo assim, você já analisa um monte de coisa, né? Que, tipo assim, não penteou o cabelo, vice-versa. Será que essa pessoa é descuidada? Enfim, diversas formas. Você não tem noção no cotidiano profissional como aparece. E eu vi uma de cabelo no salão. Tava eu, tinha mais uma outra moça negra do meu lado e uma mulher fazendo escova. Aquele negócio puxando, né? A mulher ia num casamento. Aí a moça, a dona do salão chegou e falou: ai, puxa mais um pouco para ficar mais lisa assim. Aí a mulhinha falou assim: mas vai doer. Aí a dona do salão falou: pode doer, elas estão acostumadas. Menina, a minha vontade era sair do salão na hora. Aquilo doeu, que olha, desculpa o engasgo, mas doeu. Onde já se viu falar isso? Pode doer, elas estão acostumadas. Então, assim, são coisas que a gente não se dá conta, né? E no nosso cotidiano profissional aparece muito, né? A gente tende a reproduzir sem perceber, porque ele está muito camuflado na nossa sociabilidade. Bom, vamos seguir, porque tem mais princípio ainda. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes democráticas e suas expressões, presta atenção, compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Vocês estão acabando a faculdade. Não acabou o estudo, não parou de estudar, não parou de ir atrás. É constante aprimoramento intelectual. Pluralismo não é ecletismo, não é eu juntar um monte de tudo, não é eu falar que tudo serve, é conversar sobre diferentes opiniões, respeitando a perspectiva democrática. Não vou conseguir explicar, é muito difícil explicar o conceito de pluralismo em 2 minutos, né? Mas para a gente ser mais rápida aqui, é só a gente pensar. Pluralismo, você, por exemplo, você está junto com um colega, você está trabalhando com um psicólogo e vocês vão fazer um trabalho, por exemplo. Você respeita o trabalho dele, mas é impossível fazer um relatório em que você vá atribuir aquela situação a um psicossocial. Você vai olhar o lado material daquela situação, toda a realidade, todas as circunstâncias materiais que geram aquela situação. O psi é dele. Se você trouxer o psi para você, você vai ser eclética.
E se você respeitar diferentes olhares, diferentes profissões que se complementam, você está sendo plural, pluralismo, ok? Só para a gente ter mais ou menos uma noção. O 8º é o nosso projeto ético-político. É construir a nossa profissão no dia a dia, pensando em nenhuma forma de dominação, nenhuma, nem de etnia. Não é porque é indígena que eu não vou atender. Nós estamos com um processo, nós estamos com uma situação ética terrível no município aqui no Paraná, que os indígenas são proibidos de ter acesso a você criar política de assistência. Pensa numa situação dessa. Sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Os outros, articulação com os movimentos que partilham os mesmos princípios, então nós vamos nos articular com outros profissionais. O 10º, com quem é o nosso compromisso? Qual é o compromisso do assistente social? Com a qualidade do serviço prestado ao usuário. Ponto. Esta é a perspectiva de competência que nos alimenta. Quem move meu trabalho? O usuário. Eu estou numa instituição, obviamente, eu vou respeitar a instituição, eu vou estar dentro de um programa de uma instituição, mas o meu compromisso é com o usuário. Nossa, a instituição está sem verba, ela precisa de uma forma de angariar dinheiro. Eu vou filmar esse trabalho que eu estou fazendo, porque vai reverter em muita coisa para a instituição. Sinto muito. Meu compromisso é com o usuário, eu não posso usar a imagem do usuário, nem que seja para fazer a propaganda para a instituição, porque meu compromisso é com o usuário. Ele é a competência do meu trabalho. Exercício profissional sem discriminar, sem ser discriminado quanto à raça, gênero, nacionalidade, orientação sexual. Esse é nosso direito e nosso dever. Nenhuma forma de discriminação. Então, esse é o conjunto de princípios do Código de Ética. E agora, como é que a gente passa? Já estou terminando, tá? Desses princípios para os direitos e os deveres. Deixa eu ver como que eu vou fazer, não vai dar tempo. Eu vou projetar um quadrinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. E vou explicar uns 2 ou 3, só para vocês terem uma ideia de como que é. Depois, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Olha lá, tá vendo? Eu tenho aqui o primeiro princípio, eu tenho um direito vinculado a ele, esses deveres e essa proibição. Então, eu olho lá. Liberdade, esse é o exercício. Qual é o direito vinculado diretamente a ele? O livre exercício das atividades inerentes à profissão. Então, se para ser assistente social eu tenho que manter sigilo, é meu direito. E é direito de ampliação de liberdade. Qual é o meu dever, por exemplo? Garantir plena informação e discussão das possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias àquilo que eu acredito, aos meus valores e às minhas crenças. Trabalho com uma população que quer fazer uma flor desse tamanho num pano de prato, que vai para a feira. Eu sei que não vai vender, que lá eles compram florzinha. Eu tenho que informar isso para elas, olha, é isso que eles compram. Eu tenho que discutir democraticamente, mas se ainda assim ela fizer a florzona, é essa noção de beleza que ela tem. E é isso que eu, profissional, vou acreditar. Ok? Proibição. Exercer a sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário a participar e decidir livremente sobre seus
interesses. Olha, essa é uma proibição. E aqui, gente, dá um pano para manga imenso, imenso, para a gente poder discutir. Eu gosto muito de um filminho, Tiago, passa para eles para discutir depois, pega na internet, Direito de Viver. É um cara que queria morrer e parou de se alimentar. Aí ele vai ser morador de rua, internam ele, fazem ele comer na marra, para vocês discutirem. Será que aquilo ali é proibido ou não, é proibição ou não? Como é que discute aquela situação? Só para vocês terem uma noção do desenho. Ó, defesa intransigente de direitos humanos. Para cumprir esse princípio, eu tenho esse dever, denunciar as entidades da organização da categoria, aquilo que você me perguntou, tá vendo? Eu tenho o dever de denunciar, ó. E eu tenho que, jamais eu posso, num cargo de chefia, ser autoritária ou ter um ato discriminatório. Porque se eu for autoritária como chefia, ou discriminar, falar esse eu quero e esse eu não quero para trabalhar comigo, se eu fizer isso, nós vamos fazer uma visita em tal lugar, aquela estagiária eu não quero, aquela eu quero. Esse é um ato discriminatório, é vedado ao assistente social e está vinculado ao segundo princípio. Ok? Deixa eu pegar mais um, só vou pegar alguns para a gente ver de exemplo. Aqui. Vamos ver do terceiro. Vou dar um de cada um de exemplo, tá? Ampliação da cidadania. É dever do assistente social democratizar as informações e o acesso aos programas no espaço institucional como um mecanismo indispensável à participação dos usuários. Os assistentes sociais têm que buscar estratégias de tornar mais nítidas possíveis para os usuários o que é o CAD único, o que vai estar escrito, quais são os programas que tem, de uma forma nítida, de uma forma que ele possa participar. Se é um programa, eu não sei se na realidade de vocês tem situação de calamidade, mas eu trabalhei em Budas Artes, que caía muito barraco. O assistente social tem que informar quanto que ele recebeu de alimentação, quanto que ele recebeu de colchão, para ver qual família vai priorizar. A comunidade tem o direito de saber, tem o direito de decidir em conjunto, que é o nosso dever. É vedado aos assistentes sociais bloquear o acesso aos usuários, coagindo. Já acabou o meu horário, volta amanhã que meu horário acabou. Sinto muito, eu não posso. É vedado ao assistente social eu coagir. Você chegou atrasado, você sabe que o horário é agora, eu estou desrespeitando o cara que pegou, foi a pé, que é vedado, então, ao assistente social. Defesa da democracia. Olha. Professora Lélia, Oi. aqui na região e aqui no município também tem um tal de lista de espera ou lista para agendamento. A família vai na unidade e ela vai para uma lista para daqui 1 ou 2 semanas ela ser atendida. E ela sabe dessa lista, ela sabe o critério dessa lista, essa lista é construída em conjunto. Gente, vocês têm que ter esses debates políticos aí, pegar o código de ética, fazer esses debates, é muito sério. É muito sério. Bom, vamos lá. Sobre democracia, olha, é um direito do assistente social ter acesso às informações institucionais, ele tem direito a ter acesso a tudo, quanto tem de dinheiro, qual que é o orçamento do próximo ano, é um direito que ele tem, ele pode pentelhar o quanto ele quiser, é um direito dele. Assim como é um dever dele ser transparente nas verbas. Por exemplo, eu trabalhei num centro da juventude, as crianças faziam um trabalho, 50% do valor que vendia era para elas, 50% era para a gente comprar outro material. Então, a gente tinha um quadrinho, fulana fez tal quadro, vendeu por tanto, tanto é dela, tanto é da outra. O quadrinho tem que estar na parede, toda criança tem que ver, esse aqui
foi meu trabalho. Todos os pais têm direito a saber, ok? São coisas que a gente não presta atenção, mas isto é democracia. Observa, os princípios, eles são, isto é ação, é entender a ética como construção de projeto, é ter o pé na realidade para ter uma posição projetiva. Posicionamento em favor da equidade. Qual que é um dever? Denunciar falhas em regulamento de instituição, mobiliário, ou coisas que ferem as diretrizes do código. Deixa eu pegar um de cada mais rápido. Vocês estão já cansados. Empenho na eliminação de forma de todo preconceito. É dever do assistente social abster-se de práticas que caracterizem censura, cerceamento de comportamento e denunciar essas práticas. Não, assim não dá. Nossa, olha, fulano está bêbado. Ixi, fulano já chegou bêbado hoje. É um comentário preconceituoso. É horrível, né? A Luciana está até rindo, porque é tão comum, mas é uma forma preconceituosa, né? É uma grande expressão do preconceito. Garantia do pluralismo. É um direito do assistente social ter um tempinho para ele estudar, ter um tempo para ele debater. E é um dever dele, incentivar a prática interdisciplinar, é um dever dele aprimorar-se cada vez mais, é dever do assistente social o aprimoramento. É dever do assistente social, quando ele for fazer uma crítica a um profissional, fazer de maneira responsável, comprovada. E o que é proibido? Por exemplo, assumir responsabilidade por uma coisa que ele não está sabendo, ou mexer no relatório de alguém, adulterar um resultado, fazer uma declaração falaciosa. Opção por um projeto, por um processo sem dominação. O que eu tenho que fazer? Sempre mexer para alterar a correlação de forças para atender às demandas dos usuários. Vocês viram, gente? Eu queria só dar esse exemplo, que todo princípio, ele tem lá direitos e deveres e proibições que são vinculados a ele. Eu coloquei alguns no quadrinho. Mas se você pegar o código de ética, você vai fazendo esse exercício, dá para colocar vários, para você ter uma noção do código como um todo. E aí, só para a gente ir concluindo, então, deixa eu colocar aqui. Quais são, então, o que tem no código de ética? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Onde que eu achei? Peraí, deixa eu achar aqui. Olha o que é isso aqui? Acho que é. Opa! Meu computador aqui é um fuá. Eu vou colocar aqui a estrutura, ó. Parar aquela, colocar outra. A estrutura do código, então, né? Só para vocês terem uma noção do conjunto, ó. Tem 4 títulos. O primeiro são as disposições gerais, direitos do assistente social, de uma forma geral, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Tem que tirar esse negocinho aqui, ó. O primeiro são os direitos gerais. O segundo título, ó. Primeiro, as disposições gerais. O que compete ao CRES, o que compete a isso. O segundo, os direitos dos assistentes sociais. E aí, é bem interessante esse título segundo. E aí vem o título 3, que é o central do nosso código de ética, porque ele vai falar de todas as relações profissionais que o assistente social estabelece, com os usuários, com as instituições empregadoras, com os outros assistentes sociais, com as relações com entidades de outras categorias.
das relações do assistente social com a justiça e do sigilo profissional. E, finalmente, o título 4, quais são as penalidades, quais são as condições de cumprimento, como que vai ser observado o código, é isso, tá? Que é o código como um todo. Então, assim, eu quis mostrar da introdução aos princípios e o espraiamento dos princípios para vocês terem uma noção, assim, do código na perspectiva que a gente estuda no serviço social, tá bom? Acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Obrigada por me aturarem. Deixa eu ver que horas são. 9h08. Eu Maravilhoso. falei 40 minutos, coitadinho de vocês. Não, ó, tá todo mundo aqui com os olhinhos regalados ainda. Ninguém dormiu, não. Ah, eu tô toda de carinha fechada. Aqui tem vários para mim aberto. Até a Cintia Nelly tá aqui. Alguém quer perguntar, gente? Não? Todo mundo... O Cíntia quer falar? A Cíntia é do... De onde você é, Cíntia? Que até eu esqueci. Do Vale do Paraíba. Assistente social também. Mas eu queria... Pode falar, Vale professor. do Paraíba. Eu estava confundindo com o Vale do Ribeira. Que eu acho que eu falei errado mesmo. Daqui a pouco ela me corrige. É Vale do Ribeira mesmo. Ai, eu adoro o Vale do Ribeira. Então, Ai, tem muita gente querida lá. Ah, você é de Pariqueraçu, eu tenho um amigo lá, um músico, é o Lara, cantador do Vale. Não sei se você já ouviu falar. show. Ah, o Lara é meu amigo, assim, do peito, de longa data. Nossa. Professora, eu queria fazer só uma pergunta, assim, tava eu e a Maria Clara, que tá aqui, ela é minha estagiária, né? Tá fazendo estágio comigo. Já vai fazer um ano, Maria? Um ano e pouquinho, né? E aí agora ela vai se formar. Ela tá no 4º ano, ela vai se formar. E há um mês atrás eu dei uma primeira experiência para ela de trabalho. E até eu e a professora Lívia ficou fazendo a discussão depois, né? Eu recebi uma requisição institucional para fazer um relatório, e aí eu disse a ela assim, olha, né, fiz uma explicação inicial para ela do que eu recebi, e disse a ela que ela iria fazer a visita domiciliar sozinha, sem a minha presença. Quando ela ia chegar, depois a gente ia fazer a discussão e ia construir coletivamente, tudo, pedir para ela se apresentar, né, falar que ela era estagiária, tudo, e que eu era supervisor dela. Aí depois eu e a Lívia ficamos fazendo a discussão, né? Ah, mas ela pode ou ela não pode fazer a visita domiciliar sozinha? E aí eu fiquei pensando se tem alguma implicação ética nisso, né? Porque quem era o profissional sou eu. Óbvio que depois a gente fez até a discussão, tudo. No primeiro momento eu achei que ela ficou com bastante dúvidas, mas aí depois eu vi que não era muito receio de uma experiência nova, tudo. E aí eu queria discutir um pouquinho, assim, sobre isso, o que você pensa. Acho que é importante, até porque tem bastante quartoanistas aqui. E tem algumas supervisoras de campo também. Eu penso assim, o que não pode é o estagiário fazer visita domiciliar como mão de obra barata. Ah, o profissional atende, distribui para os estagiários que vão fazer as visitas e ele gerencia, porque não dá tempo, ele não dá conta de fazer tudo, então ele põe o usuário para fazer. Aí é absolutamente antiético, absolutamente avesso ao código de ética. Outra coisa é, se o estagiário já tem condições de fazer uma visita domiciliar, se ele já tem, se ele já tem habilidades, competência ético-política já construído, né? Se ele já tem essa habilidade, o supervisor de campo dele sabe disso, tem ciência disso, tem segurança a esse respeito, e vai no sentido
com esse objetivo, para que ela tenha essa experiência, não é antiético em hipótese alguma, né? O que acontece, às vezes, é o estagiário assumindo funções no lugar do técnico. Aí é muito problemático. Mas pior do que o estagiário fazer uma visita domiciliar sozinha, no meu entendimento, é colocar o estagiário para fazer caderninho de recurso, para ficar telefonando e para fazer trabalho burocrático. Isso, para mim, é antiético, porque com isso ele não aprende nada. Quer falar, Maria? Coloquei você na roda. Eu acho que foi com certeza a segunda fala sua. Foi assim, no sentido de estimular mais. Eu sinto que ele quis assim estimular mais a minha confiança, né? Que ele sentiu que eu poderia já fazer. Não foi um exemplo por questão de trabalho, né, ter uma demanda muito grande e queria passar algo para mim, né, que não estava dando tempo dele fazer. Sabe, Maria Clara, eu acho essas coisas muito complicadas, porque ele não pode fazer tudo no celular sozinho, mas ele pode passar o dia inteiro fazendo ligação, pendurado no telefone, buscando recurso. Caramba! Que contrassenso, né? Então, aí eu acho que a gente tem que. O colega que está lá, o profissional que está lá no campo, ele sabe, né? Ele tem essa perspectiva ética do que ele pode aprender ou não, né? Até onde ele pode ir, até onde é aprendizagem, até onde é mão de obra barata. Sim, sim. Mais alguém, gente, para a gente dispensar a professora também, que ela deve estar cansada. Nós ficaríamos aqui, viu? Sem Eu problema. falei 40 minutos, né? Falei que eu ia falar 40 minutos, mas eu acho que falei mais de uma hora. Não, Porque a foi gente. ótimo. E aí eu falei, Ave Maria, coitado do pessoal, né? Olivia, você quer falar alguma coisa? A professora Olivia está aqui ainda. A Carol abriu a câmera. Você vai falar, Carol? Não? Quero. Pode falar, pá. Oi, Olegna. Vou abrir minha câmera, mas eu não quero comentários a respeito do meu cabelo, hein? Viu, Caroline? Tudo bem? Olegna, nesses dias eu fiz um relatório e no meu parecer eu lembrei de você, porque eu coloquei Jura? que os pais não podem esperar filhos bailarinos. Ai, que legal. Aí eu fico sempre lembrando da musiquinha. Pararararam, parararam. Procurando bem, todo mundo tem pereba. Acho que eu Marca cantei para vocês, né? vacina, é muito legal. Que bom que você cantou para eles. E você falou uma coisa que eu fiquei muito triste. O quê? Eu não posso mais falar do coiso. Como assim? Quando a gente fala, ele não entende nada, ele não sabe nada. O inominável, o coiso. Foi uma boa questão, Lívia. Porque É a que gente faz isso muito, né? isso não é preconceito, não. Isso não é preconceito, a gente tem que diferenciar as coisas. Quando você fala o coiso, o inominável, você está denunciando o autoritarismo. Você está tendo uma prática política contrária ao autoritarismo e ao que ele representa. Aí é diferente, entendeu? Uma coisa é o preconceito que a gente reproduz com relação às pessoas de uma forma geral. Outra coisa é a nossa afirmação, a nossa denúncia de atitudes intolerantes. Aí é necessário fazer a denúncia pública de pessoas que perpetuam o preconceito, o autoritarismo, porque é isso que ele é. Ele é E, a propagação do preconceito,
do autoritarismo, sob a falsa capa de um missionário. Gente, é um abominável. E essas discussões estão muito difíceis, porque ele traz raciocínios do senso comum, e é o que você está dizendo, né? Se nós, eventualmente, somos preconceituosos ou temos pensamentos equivocados, a sociedade também, obviamente. Uhum. E aí até dei ontem um exemplo para as meninas de um documentário que eu assisti, que eu ouvi, é um podcast, que chama Infância Roubada. E nesse documentário, ele começa o documentário com algumas falas dele e também da Damares, né? E ele fala começa bom, falando assim, eu comecei a trabalhar com 8 anos, e olha que eu me tornei. Ou seja, né? Trabalhem, crianças, Esse trabalhem e documentário vocês é muito vão... bom para você. É meritocracia. É ridículo, e aí e é muito difícil você discutir isso com a população, porque eu me recordo, hoje eu não estou mais no INSS, não sei se você lembra quando eu estava, mas às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, eu trabalho desde os 4, 5 anos de idade, e meu filho agora não pode trabalhar. Não, ele não tinha essa leitura. Ele ainda ia lá, contava para mim que trabalhava desde muito pequeno, e que o filho agora não pode trabalhar, e que o filho tinha que trabalhar. Eu falei, não, o filho não tem, mas eu trabalhei. Aí eu falo, por isso que o senhor está aqui, porque o senhor não teve outras garantias, e o senhor está aqui procurando benefício, procurando alguma política pública, era para o senhor já estar aposentado, recebendo uma aposentadoria boa, digna, suficiente para suas despesas. E aí você tem que ir puxando esse raciocínio. Mas isso, assim, é uma construção que a gente vinha já fazendo há muito tempo, tentando ir politizando a população, tentando fazer com que as pessoas vissem, e que ele traz essa desconstrução de maneira muito contundente. Então, está bem difícil para a gente tirar isso. A gente teve, eu percebo assim, eu sinto nos atendimentos que nós tivemos um retrocesso muito grande, que está muito complicado. Mas nós estamos num cenário... Vamos trabalhar mais. Nós estamos num cenário assim que nos ultrapassa, Lívia. O próprio capitalismo lança mão de uma ideologia para mascará-lo. Então, assim, a gente cresceu muito a ideologia da mística, da mistificação, e de assim, o Estado não deu certo. Então, de quem é a culpa? Dos incapazes. Essa é a culpa, dos incapazes. Então, se eles são incapazes, pau neles. Vamos valorizar os capazes, e esses incapazes ficam por baixo. E esse discurso meritocrático é absolutamente autoritário, é absolutamente... é nazista. Nazista, eu ia falar agora. Essa semana eu indiquei para uma turma aquele filme, não sei se você assistiu, Nunca Deixe de Lembrar. Ai, que tristeza. É belíssimo, né? E aí a gente vê claramente o julgamento, julgar uma pessoa e matar essa pessoa, né? Isso é muito triste. Olha, outro filme bom é O Jardineiro Fiel. Nossa, maravilhoso. O Jardineiro Fiel é demais, porque o Jardineiro Fiel, você fica achando que a esposa traía ele, e não é nada disso. Ela queria... Sem contar o que eles faziam com as pessoas. O que eles faziam com as pessoas, né? E o filme mostra isso, né? Ele leva quem está assistindo a achar que ela traía o cara. E não traía. Porque ela andava com o médico que era gay. Como é que ela ia trair? O cara tinha um namorado, tudo, né? Mas ela... E o cara não saía. Você assistiu o Jardineiro Fiel, Thiago? E assista. Teve um Oscar para ele, não foi? Ou era um brasileiro que dirigia, não foi? Não era um brasileiro que dirigia? É um cara que casou com uma pesquisadora e foram para a África. E ele era jardineiro, era botânico, cuidava do jardim e tal. E ela era médica. E andava a tiracolo com o cara. E, né, enfim, não vou contar, porque senão vai perder a graça. Mas o filme, ele simula você achar que ela é uma sem vergonha, que ela está saindo com o cara, né?
Eles matam o cara de uma forma extremamente violenta, né? E o marido a encontra, olha, encontramos a tua mulher com fulano. Só no fim que você descobre que o cara era gay, né? Porque o filme não conta no começo. Mas, ó, assistam, vale a pena. Gente, é isso, gente querida. Ai, muito obrigado, viu? Volte dele. Tem que voltar mais, viu? Que olha, né, vamos te convidar mais. Muito bom mesmo, saudades. Como é que o Tiranete, eu morri aqui de dar risada. Não, As tiranetes. Esse não é uma frase minha, não. É de um cara chamado Laboissy, Etienne de Laboissy. Escreveu isso em 1600 e pouco. Ele escreveu um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Aí a pergunta dele é: o que leva as pessoas a submeterem ao tirano? E aí ele usa essa expressão: todo tirano é rodeado de um monte de tiranetes que seguram ele no poder. Exatamente. É isso, gente. Beijão, professora. Descanso e vamos à luta aqui. Tomar um banho, tocar um violãozinho agora. Que delícia. Vou me aposentar, estou aprendendo a tocar violão. Isso mesmo, que bom. Depois eu vou te mandar uma foto do meu bebê. Ah, que legal. Manda sim que eu quero ver, não conheço. Eu vou te mandar. Só por Beleza. foto. Beijão. Beleza. Tchau, gente. Até. Eu não sei sair. Acho que Peraí, eu vou te tirar. Tira então, Thiago. Eu nunca sei sair, demoro para sair. Vamos lá. Tchau. Tchau. Você viu, né? Que presente que nós ganhamos. Deixa eu parar aqui. Ah, que delícia, né? Excelente. Aí eu cheguei